Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, vamos falar sobre três fatos relevantes aí que saíram recentemente, aí um saiu acho que foi ontem, se não me engano do XPML, que foram os fatos relevantes da compra do shopping da parte do Paralela pelo HSML, a compra de um terreno para construção de um imóvel para o Mercado Livre do HSLG, que também é da HSI, e a venda do imóvel lá do Shopping Cerrado, se eu não me engano, lá pelo XPML. Vamos começar, pessoal, pelo fato relevante do HSML. Antes de eu dar minhas opiniões, né? Primeiro, o fundo assinou nessa data um contrato de compra e venda para adquirir uma participação correspondente a 25% do Shopping Paralela e agora vai passar a deter 77,24% do shopping, o que resultará um acréscimo de 10.050 metros de ABL. Preço de aquisição, 182 milhões. E aí que começam as questões. Como é que vai ser a estrutura de aquisição? 63 milhões será via CRI, com uma taxa uma taxa TR 11,9, amortização 24 meses a contar da data de aquisição, FII de pré-pagamento isento, ou seja, não tem taxa se ele quiser fazer o pré-pagamento, vencimento dia 15/9, ou seja, a amortização começa daqui a 2 anos a partir do encerramento, ou seja, precisando de caixa mesmo daqui a 2 anos. 120 milhões, sendo o restante, né, dos 182 milhões, né, 120 milhões sendo pagos 5 milhões à vista, no fechamento da transação, 57 milhões a 12 meses, daqui a 1 ano, e 18 milhões, 57 milhões, ou seja, ele vai pagar 120 milhões em dinheiro. Bom, sobre a negociação em si, gostei do cap rate, 9,2, e aí que tá o ponto, mas eu quero falar da alavancagem daqui a pouco. Eles falam aqui sobre a expectativa do resultado, né, que vai ser de 46 centavos por cota, 9 milhões aqui nos próximos 12 meses, né, então isso é por ano, né, 46 centavos por cota. O racional da aquisição, o que me parece, em termos de racional, para mim faz todo sentido, porque lembra, vocês que me acompanham aqui há um bom tempo, a gente está falando do Paralela e do Uberaba, que são os grandes shoppings do fundo que vem trazendo muito resultado. Inclusive foram objetos das próprias alavancagens que o fundo fez. O fundo aumentará sua participação em 77% para 77%, e aqui falando sobre todas as consolidações que o fundo tem. E de fato, em termos de aquisição, me parece uma excelente compra, porque faz totalmente parte da estratégia do fundo a questão do shopping paralelo. Mas o que me incomoda é a questão de como é feito isso. O fundo não tem dinheiro para comprar tudo isso, e aí ele tem que recorrer para a securitização. Vamos começar pelo primeiro ponto, é o seguinte. Aqui eles falam o seguinte: o fundo hoje possui um saldo de operações de 623 milhões. Eu estou até com o relatório gerencial dele aqui, para a gente dar uma olhada na questão da alavancagem, né, que está aqui, né? 623 milhões, como vocês podem ver aqui, 623 milhões. E isso vai aumentar para 20% a alavancagem do fundo. Pessoal, e eles colocam aqui que o percentual é entendido pela gestão como confortável. Não é confortável nem aqui nem na China, tá? Primeiro, por quê? Se fosse confortável, a HSI não teria o desespero para fazer a emissão que eles fizeram no começo do ano para reduzir a alavancagem, inclusive fazendo a emissão abaixo do valor patrimonial. Então isso me assusta muito, porque nós não estamos no momento para fazer esse tipo de dívida. Não estamos no momento. Embora seja via TR, né, e é praticamente um pré-fixado aqui a taxa, então independe na verdade da questão do aumento da Selic, para mim não faz o menor sentido fazer isso nesse momento. Não faz o menor sentido, ainda mais um fundo extremamente alavancado, que a principal crítica dos cotistas é e continua sendo a alavancagem. Inclusive eu fiz até uma conta aqui, né, que é basicamente a despesa financeira dele, porque embora ele tenha carência de pagamento, ou seja, ele não vai precisar de caixa do fundo para pagar, mas a despesa financeira vai correr, gente. E a despesa financeira, nós estamos falando aqui já hoje de praticamente 20 centavos por cota de despesa financeira. É muita coisa e isso só vai aumentar. Isso corrói o resultado do fundo. E aí, o grande ponto também que me chamou a atenção se a gente for pegar, vamos pensar o seguinte: o fundo
ele vai aumentar a alavancagem dele. E ele vai ter que pagar esses 120 milhões de caixa aqui. Ele tem de caixa hoje, aqui, cadê? 137 milhões, que daria tranquilamente para ele pagar, se a gente for pegar aqui, 50, 80, até quase 2029 pagando usando o caixa aqui. Já não dá mais, por quê? Ele vai ter que pagar 5 milhões, vai ter que pagar 57 milhões e os outros 57. Provavelmente, pessoal, ele vai usar recurso aqui do Shopping Maceió, da parte do principal, né? Tem a parte que ele distribui e a parte do principal para esse tipo de operação. E aí que vem o seguinte, em vez de o fundo sentar na casinha, baixar a bola, falar, beleza, vendemos, vamos reduzir a nossa alavancagem o máximo possível e depois a gente parte para fazer melhorias para o fundo. Por quê? Assim como a gente vai ver no HSLG, os fundos da HSI, eles têm desconfiança do mercado, são negociados abaixo do valor patrimonial, o que impede de fazer emissão. E a partir do momento que impede de fazer emissão, o único jeito do fundo comprar alguma coisa é fazendo dívida, é se alavancando. Então, assim, o que me preocupa, na verdade, é um aumento de uma alavancagem, embora não seja, assim, compra excelente, em termos de compra tudo bem, mas o fato de, assim, não, se fosse CDI aqui, aí sim eu ficaria mais preocupado. Mas como é um pré-fixado, basicamente, então, mas a gente está falando de praticamente 12%. Deixa eu ver quanto que está a TR hoje. Deixa eu ver, TR, taxa referencial. 0,48. Não, essa aqui é a TR, deixa eu ver a TR mensal. Mensal. TR mensal. Nós estamos falando aí de 0,12. Ou seja, se a gente multiplicar por 12 aqui, a gente está falando de quase 2%, né? Mais ou menos. Não, um pouquinho, mais ou menos. 0,12, né? Deixa eu fazer a conta aqui. 0,12. Fazendo juro simples, tá? Para não... 0,12 vezes 12, 1,44. Então a gente está falando aqui de 12, 13,5% de um pré-fixado, que em tese, se a gente for ver, não é uma dívida tão cara, não é tão cara, mas até comparado com as dívidas que o fundo tem hoje, elas não são de fato tão caras, né? A gente está falando aqui, por exemplo, essa daqui, CDI hoje 10,75, nós estamos falando de próximo dessas dívidas aqui, né? Só que aqui tem um componente pós-fixado que a outra não tem, porque aqui se o CDI disparar, aqui o fundo se ferra, nessa daqui não. Porque nessa daqui o fundo ele está somente pela TR, e a TR normalmente é baixa mesmo. Só que a grande questão que eu falo para vocês, para mim não faz o menor sentido, eu vou até, com os membros do canal, vou até reavaliar as questões do HSML no nosso relatório, porque isso de fato me preocupa bastante, para mim não faz um sentido ainda, embora a gente tenha que esperar para ver os resultados, mas me parece que eles não aprenderam a lição até hoje, fizeram a alavancagem lá atrás, obviamente não contavam com a pandemia, mas estão fazendo de novo uma alavancagem e a gente já está vendo que o cenário econômico brasileiro não está propício para isso. Beleza? E continuando aqui, falando sobre agora o HSLG, que por outro lado também está fazendo uma compra, adquiriu um ativo imobiliário lá em Araucária, no Paraná, 92 mil metros quadrados, o preço de 20 milhões, embora esse não seja o preço total ainda. Além da aquisição, o fundo informou um instrumento do anexo desse terreno 1 de mais 251 mil metros quadrados. E o fundo vai ser participação de 56,18%. E aqui é legal, né? Eles estão comprando para fazer no mesmo esquema que o HGLG está fazendo aquele imóvel lá para o Mercado Livre, lá na Bahia, e aqui eles estão fazendo lá no Paraná. Para um esquema de build-to-suit, né, por um período de 10 anos, né? Então ainda não tem as questões de como vai ser a construção, mas aqui vai ter uma área de 91 mil metros quadrados, o preço total 180 milhões. Aqui o retorno esperado, considerando o investimento e receita de locação, vai ser um yield on cost de 11,1% ao ano. Não falam nada sobre questão de renda mínima garantida, aqui provavelmente é desembolso de caixa e depois com a construção, né? Aqui falando sobre o galpão, é um galpão AAA, muito bom, né? Isso é bem legal. Até porque o Mercado Livre, acho que normalmente ele exige esse tipo de estrutura. A conclusão do negócio será feita 90% através de securitização e 10% coberto com recursos de equity.
que o fundo tem um pouquinho de caixa, lá lembra até ele tem um pouquinho de caixa, mas é basicamente 165 milhões sendo feito por securitização, sendo a 55 milhões a uma taxa de 7,85 mais o IPCA do período. 55 milhões, CDI mais 2,5, CDI mais 2,10 aqui, diferente do outro lá, que a gente tem vários componentes pós-fixados aqui. E esse aqui é bullet, né? Esse último aqui é bullet, que a amortização é na pancada lá no final dos 48 meses, e a gente está falando aqui de apenas 4 anos, né? Então é um prazo bem curto. Eles falam aqui que o fundo ele vai passar de sair de 7% de alavancagem para 18,5%, é muita coisa. É muita coisa, mas a grande questão é que o fundo ele não tem, no caso do HSLG, ele não consegue crescer se não for desse jeito. Para mim, mais um risco, né? Infelizmente, né, os fundos estão indo para desse momento que eu não vejo como momento certo para fazer isso. Aqui ele falando sobre a questão de como que o fundo vai ficar após. Aqui é se o fundo vender, né, a questão do ganho de capital. Aqui, o que eu acho que é o mais importante de tudo, né, que é uma redução na receita de exposição de Casas Bahia, que é o que precifica o fundo para baixo hoje, mas se vocês forem ver, é pouca coisa, né, saindo de 39,8 para 34, né, caindo só 5% aí entrando o Mercado Livre em 13,9, é muita pouca, para mim achei muito pouco, né. Mas aqui, pessoal, o grande ponto é a tara que a HSI tem por boleto, né. Eu não sei onde eu vi isso, mas eu achei bem interessante essa analogia. A tara que a HSI tem para fazer boleto, fazer o carnezinho das Casas Bahia. Seria triste se não for engraçado se não fosse trágico, né? O carnezinho das Casas Bahia. Então eles estão pagando para eles mesmos aqui, né? Assim, para mim, a compra, assim, se não fosse a questão da estrutura de ter que se alavancar para alavancar um fundo pequeno, né? Em termos de comparado com outros aí, a alavancagem que ele vai fazer subindo de 7 para 18, mais quase 2,5 vezes aumentando a alavancagem. Então, para mim, em tese, mais uma que não, para mim não, as estruturas são boas, mas os momentos não são propícios. E por fim, aqui por outro lado, o XPML divulgou aí que ele vendeu a participação dele lá no Shopping Cerrado, 30 milhões. O Shopping Cerrado é um que possui menor relevância no fundo. Assim, o que me chama a atenção é a falta de habilidade que a XP tem em informação. Cadê cap rate? Qual é o lucro da operação? Não tem nada sobre isso. Porém, o que eu vejo de importante aqui é que é um patinho feio que o XPML tinha. E, assim, para mim, a visão é, tirando o que é ruim, quem sabe eles vão usar esse recurso da amortização aqui, o recurso do principal, para investir, por exemplo, no FL lá, o Faria Lima, os shoppings, né, Faria Lima, que é daquela compra lá dos fundos lá, dos shoppings da JHSF, que tá faltando, acho que ficou faltando um lá para comprar. Pode ser que trocando um imóvel que não é um shopping que não seja tão bom por um outro melhor. Então, assim, acho que nesse caso aqui, para mim, faz mais sentido. Porém, o ponto negativo é a falta de informação, né? Não tem muito o que falar, padrão XP. Beleza, pessoal? Vamos ver se eles soltam mais informações aí no relatório do próximo mês ou algum outro fato relevante, pessoal. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal. Tô suado, tá calor pra caramba.